viado, eu tô afim de dar um teco, tá ligado? Ficar loucão, maluco, doido, biruta, bizarro. Eu quero ficar bizarro hoje, tá ligado? Tô, mas aí, o que tu quer? Viado, eu quero pó, quero comprar um pó. Pó? Aquele pó? Eu quero pó, quanto que tá o pó? Ah, tem várias opções de pó. Tem pó de 5, de 20, de 25. Quanto que você tem? Irmão, só tenho 10, tem de 5, né? E fodeu. Vamos voltar do início. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vossa Excelência, Vossa pessoa muito linda de caráter maravilhoso que pode ou não estar assistindo isso aqui. Agora é exatamente 1h15 da madrugada do dia 9 de março de 2025, também conhecido como o dia que isso aqui vai sair, eu acho. O Felipe não tá aqui agora comigo, vocês vão ver depois, mas só passando para dar um contexto que esse episódio é um pouco diferente. Eu acho que vocês perceberam pelo título e tal. Basicamente, quando eu tinha 13, 14 anos, eu escrevi meio que esse livro, que era o Pesadelo de Thomas. Eu escrevi num Word, eu nunca terminei ele de fato. Tipo, eu escrevi um rascunho dele e eu nunca terminei a porra do rascunho. O rascunho tinha 20 capítulos, eu consegui parar no 17. Mas enfim, eu tenho mais ou menos a história dele na minha cabeça. E eu quis contar ele aqui no podcast, porque foda-se, o podcast é meu, faço o que eu quiser. E porque, sei lá, eu queria ter meio que um registro dessa história no futuro. Porque por enquanto ele tá na minha cabeça, mas tipo, sei lá, eu tenho 19, eu escrevi essa porra com 13, 14, talvez um dia não esteja mais tão fresco, tá ligado? Assim como hoje em dia já não tá tão fresco quanto já teve. Então, esse é só o ato 1, ele tem 3 atos. Então talvez um dia eu faça os outros dois, eu não prometo, porque é um trampo. E agora, tipo, acabando o carnaval, minha rotina vai voltar um pouco mais foda, então, sei lá, mano, talvez um dia eu faça os outros dois. Mas, sei lá também, tipo, só queria fazer umas considerações. Se tiver meio cringe, foda-se. Eu só explicando como é que a gente fez. Basicamente, tipo, eu não fiquei lendo o livro, até porque tinha muita coisa que era esquisita, tá ligado? Da época que eu escrevi, eu era criança, porra. E também eu queria fazer uma narração um pouco mais dinâmica, porque eu acho que só ficasse vendo não ia ficar tão legal. Aí, basicamente, eu juntei com o Felipe. Aí eu fiquei meio que narrando a história pra ele, tá ligado? Da minha cabeça. Eu tinha um PDF do lado, tá ligado? Às vezes eu me dava uma baseada, às vezes não. Tinha coisa que, tipo, era exatamente igual, tinha coisa que eu inventava um pouco da minha cabeça pra mudar um pouco. E aí, depois de cada capítulo, a gente parava pra comentar, né? Principalmente ele que tava ouvindo. Vocês vão ver aí, o vídeo vai estar dividido tipo, entre capítulo, comentário do capítulo, comentário do capítulo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui a opção do YouTube, que tem como você meio que dividir certinho. Eu nunca achei essa porra, mas eu vou ver se eu consigo achar. Se eu conseguir achar, eu boto. Senão, eu não boto. Mas aí, tá ligado? Tipo, pode não ser um episódio pra todo mundo. Se tu achar paia, tu pode sair, foda-se, tá ligado? Não tô te prendendo aqui, tá ligado? Não tô apontando uma arma pra tua cabeça. Não tô ameaçando tua família nem porra nenhuma, tá ligado? Não te devo porra nenhuma, tá ligado? Tomando seu cu. É. Mas se tu vê, mano, saiba que tu vai estar fazendo uma criança de 5 anos atrás muito feliz, mano. Que meio que colocou essa porra fora do papel de alguma forma, tá ligado? E então é isso, mano. Espero que goste. Se não gostar, espero que, tipo, sei lá, consiga ver alguma coisa interessante nisso daí. E é meio que isso aí, mano. Deu trabalho pra fazer, velho. Nem tanto também. Não vou ficar, tipo, nossa, deu trabalho pra caralho, tá ligado? Trabalho é. Não, tá ligado? Eu, sei lá, eu tinha um tempinho livre num dia, eu ficava mexendo, tá ligado? Eu tô, sei lá, tipo, uns 3 meses editando essa porra, de certa forma. Mas eu não tô, tipo, 3 meses a fio, tá ligado? É, tipo, um diazinho na semana eu tô com tempo livre, edito. Ah, não, agora eu tô com 2 dias livre, eu edito, tá ligado? Foi tipo essa porra aí. Mas, já falei demais aí. Escuta essa porra aí, se não quiser escutar pau no seu cu. E, um bom dia pra você. Só parando pra fazer um comentário aqui. Sim, eu vou gravar remendado mesmo, porque foda-se, eu quero postar isso aqui hoje e, sei lá, caguei. Mas
vocês vão ver no episódio aí que eu falei que o Thomas tem 18 anos. Só que eu escrevi essa porra, eu tinha tipo 13, 14, então o Thomas é um personagem um pouco infantilizado, tá ligado? Então se você quiser imaginar que o Thomas tem tipo 15 anos, por exemplo, uns 15, 16 assim no máximo, talvez possa ser melhor, tá ligado? Então tipo, eu vou falar no episódio que eu tenho 18, mas não acredita em mim não, tá ligado? Eu sou burro, sou bobo, sou mentiroso, minto pra você, sou do mal. Mas, sei lá, tá ligado? Tipo, se quiser levar que tem 18, foda-se também, não sou teu pai, tá ligado? Mas 15zada, tá ligado? Agora assiste essa porra aí, seu filho de uma puta! Era uma quarta-feira, uma noite de chuva. Uma chuva até que bem forte, mas nada demais. Alguns raios assim beliscavam o ar, mas a real é que o Thomas não estava nem ouvindo. Thomas era um garoto de 18 anos, tinha acabado de chegar no terceiro ano do ensino médio, e ele estava sentado no computador. Eram umas 10 da noite assim, ele sabia que daqui a pouco ele ia ter que desligar para dormir, porque no dia seguinte ele ia ter aula, mas ele não queria não. Ele estava jogando Tetris e a real é que esse momento estava sendo um dos vários momentos introspectivos do Thomas. Thomas era uma pessoa que não necessariamente era triste, porém ele passava longe de ser uma pessoa feliz. A verdade é que ele era uma pessoa muito apática, e é assim que ele se via. Ele não via sentido em se esforçar para nada, porque a vida era tão monótona, e ele se achava um fracasso. Thomas era uma pessoa acima do peso, era uma pessoa que tinha muitos problemas com relacionamento com outras pessoas. Thomas também era uma pessoa bem frustrada consigo mesmo, com seu talento ou qualquer coisa. Acho que a única vez que ele realmente se empenhou para algo foi uma época que ele tentou desenhar. E ele até conseguia, ele gostava de desenhar, mas ele parou porque ele não era bom o suficiente. E ele não quer ser bom o suficiente. Então não tinha por que continuar tentando. E era nesses momentos que ele estava sozinho no quarto, só pensando sobre as coisas, não necessariamente que tinham a ver com a vida real, que ele se sentia mais vivo. E nesse dia ele estava só jogando Tetris, pensando, quando o computador dele desligou. Ele achou esquisito, mas a máquina dele era bem velha, então ele não necessariamente estranhou, ele só ficou alerta. Ele viu, então, embaixo da escrivaninha dele, que o fio tinha saído da tomada, que era bem estranho, porque ele não puxou nem nada, mas acontece. Ele colocou então o fio de volta na tomada e o computador dele ligou em uma outra tela que ele nunca tinha visto. Apareceu um pop-up na tela dele, ele achou que pudesse ser um vírus ou coisa assim. O título do pop-up era para.iso e tinha um título escrito: Problemas não te deixam dormir? Um jogo para passar o tempo e se distrair da vida real. E assim, era completamente estúpido clicar para executar esse arquivo, porque, enfim, o computador dele acabou de desligar e do nada ele aparece na tela do nada. Mas a real é que o Thomas estava com sono, então as faculdades mentais dele já não estavam lá funcionando tão bem. E por algum motivo essas palavras, por mais que tão simples e direto ao ponto, tocaram ele naquele momento, porque é aquele tipo de sentença que só faz sentido em alguns momentos específicos da vida. E ele nem pensou, ele só clicou em executar. Então, tudo ficou branco. E Thomas não entendeu mais o que estava acontecendo. Ele só recebeu um texto pelos ouvidos, ele só começou a viver essa mensagem. A mensagem dizia algo mais ou menos como: todos são iguais perante os olhos de Deus, mas Deus está morto. A vida no papel de um interruptor. A vida veste o manto da morte. A morte veste as asas da vida. Tudo é e não é. E ser não é uma garantia de nada. De repente, até isso parou e tudo continuou só branco. E Thomas nem mais sabia quem ele era. Esse é o fim do capítulo 1. Mano, por que Thomas?
Porque eu acho Thomas um nome legal, mano. O nome dele é Thomas Lecresky, inclusive. Lecresque. Porque eu pesquisei sobrenomes legais no Google. E apareceu Lecresky, eu falei, nossa! Caralho, foda. E eu acho Thomas um nome da hora, mano. Não sei. Thomas. Inclusive o Turban. nome vai estar no título do episódio, né? Mas o nome era O Pesadelo de Thomas. Thomas. Por que você não botou o nome dele de Thomas Turbano? Toda hora eu penso. Não pensei nisso, mano, sabe? Toda hora que eu Porra. penso em você falando Thomas, a primeira coisa na minha cabeça é comentar isso, mas eu falo, não vou cortar a brisa do moleque. E eu não tô mutado não, eu só tô quieto mesmo. Mas eu não vou cortar a brisa. Você vai mandar, mas Thomas Turbano. Mas enfim, bem breve aí, mano, o que você achou? Não sei. Tipo, pouca Ah, coisa mano. pra caralho. Mano, eu não sei, mano. Tipo assim, de Eu tô certa narrando forma. muito de cabeça, então se ficar cringe, provavelmente é por isso, mano. Tipo, eu Ah, tô mano, tentando fazer não, alguma não coisa. existe, mano. Cringe é uma coisa psicológica. Mano. Cringe é que nem frio, mano. Que nem frio e fome. Mas. Mano, é legal de certa forma, não ironicamente é bem legal de certa forma. Não, mas eu tô improvisando pra caralho. Eu sei. Tirando o texto que eu escrevi agora há pouco, porque não tava na versão original, essa mensagem, tipo, era algo tipo isso, tá ligado? Aham. Mas, enfim, é meio que isso. É legal, mano. Eu só achei a parte do. Não sei o que. Mano, a parte teológica, entre muitas aspas, muito curiosa. Muito kkk das ideias, mano. Achei muito cômica. Tá bom, Pensar, mano. pensar em chegar uma mensagem, tipo assim, eu não sei, mano, parece muito específico. Não sei por quê. Tipo assim, não, calma. Tipo assim, pensa bem, pensa na situação do moleque, tá ligado? Você tá jogando Tetris, aí seu PC desliga. O Aí Tetris eu já. inventei também. Não, mas ok, tipo assim, ok. Você tá na situação dele, jogando Tetris e o PC desliga. Aí vem uma mensagem ultra teológica do nada. Que é isso, mano? Que sinal é isso? Não, a mensagem teológica não tava, tipo, o que ele clicou era só o bagulho do para.iso, que era tipo, você quer sair do mundo real? Era um negócio assim. Aí quando ele clicou, apareceu a mensagem teológica, tá ligado? Mas ele já tinha Perfeito. feito. Ah, perfeito. Dito isso, tô perdendo de 1-0 aqui. Logo, fale mais que eu tenho que me concentrar em alguma coisa. Open your eyes. Open your eyes. Thomas acordou naquela manhã de quinta-feira. E a real é que ele não lembrava de muita coisa da noite anterior, não. Ele lembrava que ele tinha ficado no PC até mais tarde. Mas a real é que ele não lembrava de como ele tinha ido dormir naquela noite. Eu não lembrava dele se levantar na cadeira e ter ido até a cama. Mas isso também não preocupou ele, porque ele sabia que às vezes isso acontece quando você tá com muito sono, seu cérebro desliga e você faz as coisas meio sem estar presente na hora. Isso não foi o que afetou ele. O que afetou ele foi que ele lembrava de ter tido um pesadelo, mas assim que ele acordou, esse pesadelo só não significava mais nada. Ele não sabia o que era pesadelo, ele não lembrava. Isso deixou ele pensante, ele ficou pensativo um pouco, mais confuso do que qualquer outra coisa. Porém, o relógio do celular dele apitou, dizendo que já eram 6h05. E ele não podia mais enrolar, porque senão ele ia se atrasar para a escola. Então, ele levantou, colocou seu uniforme, abriu a porta do quarto. Na cozinha estava a mãe dele. Lucília tinha uma história curiosa. Thomas era filho único e ele nunca conheceu o pai, porque o pai dele abandonou ele quando ele ainda era muito novo. Então ele nem sabia se de fato ele ainda estava vivo, como é que estava, mas para ele não importava, porque não significava nada para ele ter um pai, porque ele nunca tinha tido, então tanto faz. Já a mãe era uma pessoa com algumas complicações. Ela era costureira e ela tinha uma máquina de costura em casa, então ela trabalhava de casa, que era bom porque quando o Thomas ainda era pequeno, era muito útil para ela poder trabalhar de casa, mas gerou algumas complicações porque como Lucília era uma mãe solteira, ela muitas vezes tinha que trabalhar expedientes maiores, até porque fazia parte do acordo dela para ela poder trabalhar de casa. Ela não recebia tanto quanto uma funcionária que trabalhasse presencialmente. Então ela tinha que extrapolar o horário e ainda tinha que criar um filho. E isso fez com que durante anos ela praticamente não saísse de casa. Isso gerou uma fobia social nela. Ela inclusive tinha que tomar alguns remédios tarja preta, que causou ainda mais complicações com ansiedade e tudo mais. E tornou ela uma pessoa muito reclusa. E Thomas não entendia direito isso, mas isso tornava a relação deles um pouco conturbada, porque ele era uma pessoa reclusa, ela também, e eles eram basicamente as pessoas que mais conviviam juntos, então era como dois cubículos dentro de uma mesma casa, que não se tocam. Mas não tinha tempo para pensar nisso, porque ele estava atrasado para a escola. Então ele preparou seu café da manhã, um pãozinho com manteiga,
um café com leite e foi então pra porta. Chegando lá, ele encontrou Tabata, sua prima e também vizinha, a qual tinha acabado de entrar na escola. Ela era mais nova que ele, ela tinha 16 anos e tinha acabado de entrar no primeiro ano. Ela tinha média estatura, tinha mais ou menos 1,65 m de altura, tinha pele escura e gostava particularmente da cor roxa, pelo menos é o que aparentava. A mochila escolar dela era roxa e ela também tinha um casaco roxo que ela estava sempre com ele. E o tio de Thomas, pai de Tabata, pediu para que Thomas fosse com ela para a escola, para ela também aprender o caminho que ela nunca tinha feito antes. E Thomas resolveu então acatar esse pedido e foi com ela até a escola. Isso era algo muito estranho para os dois, na verdade, porque por mais que eles fossem parentes e vizinhos, Thomas não era muito de sair de casa, então a real é que eles mal se conheciam, mesmo tendo tudo para serem íntimas até. Mas Thomas cumpriu com a parte dele da acordo. Bom, o caminho era longo, a escola era perto, mas justamente por ser perto o suficiente para não precisar de um ônibus, mas longe o suficiente para não ir a pé tão rápido, dava ali umas meia horinha de caminhada, uns 20, 25 minutos. Então, Thomas sabia que não podia só ficar em silêncio nesse meio tempo. E por mais que Thomas quisesse muito ficar em silêncio, alguma parte dentro dele pensava que talvez, até por ela ser mais nova que ele, pudesse ser mais fácil começar um diálogo, uma vez que eles provavelmente repetiriam esse trajeto por vários dias ao longo desse mesmo ano. Então, Thomas fez o melhor que ele podia e disse oi. Ela respondeu um oi e ele tentou puxar assunto, perguntou que tipo de música que ela gostava. Ela respondeu que gostava de sertanejo, o que para Thomas era uma resposta engraçada, não por ser algo ridículo, mas por ser algo que ele não chutaria. Ela perguntou qual música ele gostava, ele disse que gostava de rock. Depois disso permaneceu um silêncio, mas eles foram se entendendo, eles foram iniciando o diálogo, começaram a conversar sobre a escola, sobre os professores. Tabata estava tendo aula de biologia, alguma coisa sobre o reino animal. Thomas lembrava de já ter visto isso em algum momento da vida dele, mas também tinha zero intimidade com o conteúdo. A Tabata estava falando sobre alguns fios, alguns grupos animais, e que ela estava achando muito estranho entender sobre os quinidários, porque eram seres muito esquisitos, porque eles não tinham órgãos, eles só tinham tecidos, e é como se eles só se adaptassem ao que eles sentem, porque como eles não têm órgãos, isso inclui para o sistema nervoso também, uma célula sente uma coisa e vai passando a resposta para todas as outras células, o que força uma reação. E isso tornava eles tão frágeis, porque era como se eles fossem impossíveis de prever situações ou se preparar para qualquer situação. E Thomas, de algum jeito, se identificou com os quinidários e a Tabata também. Então eles perceberam que eles formaram uma relação estranha ali naquele dia, em que eles mal conseguiam conversar, mas os dois queriam tanto conversar, só que eles não sabiam sobre o que e nem porquê. Eles se autodenominaram quinidoprimos e seguiram tentando, até que eles chegaram à escola. Então, tinha esse bagulho do quinidoprimos no bagulho normal, sei lá, devia ter algum contexto, mas sei lá como é que encaixa essa porra, tá vendo? Isso realmente existiu. Eu achei muito. Isso tava na versão original, tava na versão original. Não, tô falando, você já falou isso na sua vida? Que eu achei isso ultra. Quinidoprimos? É. Aham. Tava escrito na versão original do livro. Não, tô falando, você já teve uma prima e você falou que vocês são os quinidoprimos? Não, isso aí eu inventei. Ah, bem, porque eu achei extremamente específico, pô, pra existir. O que você tinha perguntado? Quanto de mim tem no Não, maluco aí? não, se você tem uma prima chamada Tabata. Eu tenho uma prima chamada Agatha. Aff, Tabata é muito mais foda. Inclusive, a mãe dele é Lucília, né? Aham. A minha mãe é Lucilene. Então, a da mãe eu peguei rápido. Eu falei, caralho. Só o Thomas que foda-se. Então, eu nunca lembro o nome dessa mãe. Pra mim, o nome dela é tia.
Mas, pra mim todo mundo é tio e tia, mano, sendo bem sincero. Ela é só tia, mano. Mas eu lembro que é uma coisa com L. Eu achava que era Lucilane, inclusive. Jurava. Web. O Everson. Assim que eles chegaram na escola, Thomas sentiu um calafrio. De repente, algo mudou dentro dele. Ele viu todas as pessoas que ficavam na entrada, a concentração de alunos que ficavam conversando antes das aulas começarem. Qualquer pingo de sociabilidade ou qualquer outra coisa que pudesse ter se instaurado dentro dele na conversa com a Tabata tinha acabado de ser dizimada pela fobia social dele. É como se tivesse dois corpos diferentes dentro de Thomas tentando tomar o controle. No caso, a fobia social dele e a vontade dele de sociabilizar. E quando eu tava falando com a Tabata, a vontade de sociabilizar tava ganhando por pouco. Porém, assim que ele pisou na escola, ela foi massacrada pela fobia social dele. Ele sentia como quando você entra em um elevador e de repente é como se sua referência de gravidade mudasse e você tem que tomar cuidado para não simplesmente desequilibrar e cair sozinho. É como se ele estivesse numa corda bamba e ao mesmo tempo tivessem várias pessoas vigiando ele e rindo dele. E ele tinha que ao mesmo tempo prestar atenção para onde ele andava e da forma que ele andava para não cair, mas ao mesmo tempo fazer isso discretamente para não chamar atenção. Era sufocante. De repente ele começou a hiperventilar e ele começou a engasgar com a própria respiração. Ele pegou a garrafinha de água dele, que ficava na mochila, tomou um gole para dar uma amenizada. Tabata, a esse ponto, já tinha se afastado e ido em direção às amigas dela, de outra turma. Diferente de Thomas, ela tinha amigos, então fora do ambiente escolar eles podiam tentar ser legais um com o outro e tentar uma boa convivência. Porém, na escola, Tabata já tinha sua zona de conforto. Em um ambiente hostil como aquele, você tem que ter estratégias para sobreviver. E Thomas, de fato, já tinha a essa altura do campeonato. Ele sabia que nesse horário o pátio costumava ficar vazio, porque ele ficava longe das salas de aula, então você tinha que andar muito para pegar do pátio até a sala de aula. Portanto, assim que ele começou a se sentir estranho, ele já foi disparado para lá. E ele chegou de fato, tinha bem menos gente, porém não tava vazio coisa nenhuma. Tinha lá 3 garotas. 2 delas o Thomas só conhecia de vista, mas não sabia muita coisa sobre. E de repente a terceira viu o Thomas e começou a encarar ele. Thomas começou a olhar ao redor, meio que tentando disfarçar e também tentando até inconscientemente fugir daquela situação. Porém, não deu certo. A menina fez um gesto pro Thomas se aproximar. E, de repente, a cena da corda bamba se tornou ainda mais vívida. Thomas conseguia não mais só sentir, mas conseguia ver todas as pessoas encarando ele, julgando ele. E essas pessoas se manifestavam no olhar daquelas meninas. Thomas tinha que prestar atenção mais do que nunca em cada passo. Como se cada passo que ele desse tivesse mais chances de dar errado do que de dar certo. Foi provavelmente uma caminhada de menos de 1 minuto até ele chegar do outro lado do pátio onde estavam as meninas. Porém, na cabeça de Thomas, aquilo podia ser facilmente pelo menos 1 hora. Thomas chegou, então, em frente às meninas, e a terceira menina em questão, a Dalila, que Thomas sabia quem era, cumprimentou ele. Dalila era uma menina muito bonita, de mais ou menos 1,70 m de altura, cabelo liso, atlética, inteligente, uma das meninas mais populares da turma do Thomas, e que já tinha estudado com ele no ano passado, então ele sabia mais ou menos por alto quem ela era, mas Thomas não conhecia muito profundamente e não tinha a menor intenção de conhecer. Ele se sentia mais confortável só sendo um fantasma espreitando pelos lugares. Mas nesse momento, a menina cumprimentou ele. Ela disse: "Oi, você é novo aqui?" Ele respondeu não, afinal eles já estudavam juntos há pelo menos 1 ano e meio, mas aparentemente
só agora ela havia notado Thomas. Thomas disse que não, que na verdade eles eram da mesma turma. A garota assentiu surpresa, enquanto as outras duas seguraram pra não dar uma risada com isso. Ela disse então: nunca tinha te visto, mas gostei do cabelo. Por que você deixou ele crescer? E Thomas tinha uma boa resposta pra isso. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma resposta e um diálogo na ponta da língua. E ele ia dizer, porém nessa hora o sinal tocou e as meninas prontamente foram embora e Thomas esqueceu o que ele ia falar. Como num sonho, quando você tem certeza que você sonhou algo muito importante, mas aí você acorda e você não tem ideia do que acabou de acontecer. As aulas seguiram normalmente, estava previsto para ter aula de arte nesse dia, porém a professora faltou. E por conta disso, o professor de educação física resolveu meio que quebrar um galho e adiantar a aula dele. Portanto, todos os alunos foram para a quadra. O professor Davis, Roger, falou que ia ter então queimada, ia ser a atividade do dia. Ele definiu então Dalila e um outro menino lá, o Jonathan, que era um moleque veterano, basicamente porque ele queria uma menina e um menino pra bater os times. Eles chegaram lá na frente e o Jonathan era muito arrogante. Ele era uma pessoa que o Thomas não conhecia, até porque ele não conhecia muitas pessoas, mas diferente da maioria das pessoas, era uma pessoa que o Thomas sabia que ele não queria conhecer. A Dalila, Thomas podia olhar nos olhos dela que por mais que ele não soubesse disso, mas ela parecia partilhar desse entendimento. Enfim, eles bateram em Popar pra decidir quem que ia escolher primeiro, e a Dalila ganhou. Então ela escolheu o Thomas primeiro, o que deixou ele muito confuso, mas também todo o resto muito confuso, até porque Thomas era uma pessoa nada atlética e era no mínimo estranho ela escolher ele primeiro, porque ele sabia que ele não tinha muita coisa pra oferecer não, mas ele chegou perto dela e fez parte do time dela. O Jonathan deu uma risada, mas eles continuaram batendo os times, até que os dois times foram definidos, e a partida de queimada começou. E o Jonathan, justamente por ser um veterano, por ser alguém mais acostumado com os esportes, ele escolheu as melhores pessoas e eles começaram amassando o time do Thomas e da Dalila, até que só sobraram Thomas e Dalila mesmo. Thomas era um alvo tão fácil que eles não queriam perder tempo acertando a bola no Thomas, então ele só foi ficando por último. E a Dalila só conseguia desviar tudo, ela era um pouco mais atlética, enquanto o time do Jonathan ainda tinham 3 pessoas, Jonathan e mais 2. Até que em um momento, um dos garotos jogou a bola no Thomas, e ele estava tão distraído, porque ele sabia que essa partida, sei lá, era tão estranha, que ele só não se mexeu. E a Dalila entrou na frente dele e foi queimada no lugar dele. Inclusive com uma quantidade de força bem exagerada, que deixou ela bem puta. E o Thomas também, por tabela. Depois disso o Thomas se desculpou com ela, mas ela olhou nos olhos dele com um olhar tranquilizador, que também passava um pouco de confiança. Thomas sentia que a Dalila achava que ele realmente podia ganhar, mesmo que só tivesse ele contra 3 garotos com bem mais experiência que ele. Mas ele aceitou. Se ela tava dando essa confiança pra ele, ele ia tentar tornar ela válida. Thomas pegou a bola e ele até então não tinha jogado. Ele se esforçou então, com uma estratégia que ele só pensou na hora que pudesse ser válida talvez, em jogar a bola um pouco longe de um dos adversários, para que então ele tentasse segurar a bola, e como ele tinha jogado longe de propósito, ele ia tentar segurar e acabar sendo queimado. Ele fazia isso no fundamental e às vezes dava certo, ele tentou e deu certo. O garoto tentou pegar a bola com a mão e acabou sendo queimado sem querer. Todo mundo ficou meio surpreso, mas seguiu a vida. O outro garoto pegou a bola, jogou no Thomas, ele ficou muito atento e ele conseguiu desviar pro lado. Nisso, Thomas aproveitou esse momento para pegar a bola e jogar nesse garoto que estava perto dele, porque ele tinha acabado de jogar, então ele já estava perto. E assim Thomas conseguiu queimar outra pessoa. E nisso, todo mundo ficou feliz. Thomas olhava pro lado e as pessoas que já tinham sido queimadas estavam assim bem surpresas e
por mais que eles achassem que o jogo já tinha acabado quando o Davi foi queimado, dava pra ver que ele tinha reacendido ali alguma esperança. Mas isso foi um péssimo erro, porque nesse leve momento de distração, Thomas olhou pro lado e viu que a bola estava vindo na direção dele. Jonathan tinha jogado enquanto ele estava distraído, e Thomas se sentiu muito frustrado com isso, porque ele sentiu por um instante que ele tivesse vivo, que pessoas que ele não conhecia, ou que ele mal conhecia, como era o caso da Davi, confiavam nele, mas ele tinha acabado de destruir tudo por um simples momento de contemplação. E ele sentiu muita raiva, mas ao mesmo tempo ele ficou triste. Mas ele ainda tinha um pingo de sentimento de felicidade por aquele momento que estava se acabando. E o Thomas ficou muito confuso. Ele sentiu como se fosse todos os sentimentos dele se aflorando de uma vez só. E o corpo dele começou a ficar quente e de repente a bola parou. E ele ficou atônito, olhando para a bola, quando na verdade ele percebeu que a bola não tinha parado, ela só estava se movendo muito devagar. E com isso, o Thomas saiu do rumo da bola quando o tempo voltou. E as reações que antes eram de felicidade, pelo Thomas estar ganhando, se tornaram expressões tão atônitas quanto a dele. Ninguém entendeu o que aconteceu, não fazia o menor sentido o que tinha acabado de acontecer. É como se o Thomas tivesse teleportado. Isso durou uns 10 segundos, até que todo mundo do time do Thomas começou a gritar de alegria, porque eles não entendiam o que tinha acontecido, mas eles não precisavam entender, eles estavam ganhando. Então o Thomas pegou a bola e se aproveitou da mesma estratégia que ele tinha aproveitado antes. O Jonathan tinha acabado de jogar a bola, estava atônito, e mais ainda porque ele tinha visto de camarote esse momento bizarro que o Thomas tinha feito e ele não tinha entendido. Então ele ficou totalmente apático, enquanto o Thomas só jogava a bola nele e ganhava a partida do time dele. Todos então cercaram o Thomas e foram comemorar com um garoto que eles mal conheciam. Acabou o capítulo 3. O seu vício em atônito Eu falei umas 3 vezes atônito. E a outra palavra, qual que foi, cara, agora? Eu acabei de esquecer. É apático? Apático, caralho. Você falou tipo umas 4 vezes apático. Só mano, isso. perdão. Mas foi engraçado, mano. Ah, E, não pô, sei, mano. e essa escola americana aí, mano? Por Todo que respeito. americana? Ah, mano, que tipo de escola que tá jogando uma queimada e o gordinho vira e todo mundo, nossa, toma, você é foda. Começa a levantar ele pro alto. Não, ninguém. Eu não falei que ia botar ele pro alto. Eu sei, mas tô brincando. Mas tô pareceu de certa forma. Ah, Deu esse perdão. sentimento, mano. Não, eu tô brincando. É que eu tô tinha 13 gostando. anos, né, mano? Eu tô gostando, mano. Talvez você tava assistindo muito High School Musical, mano, sei lá. Eu nunca assisti a High School Musical. Então foi. Como é que é aquele negócio que você fala pra caralho e eu nunca sei dizer nada, mano? Doki Nossa. Doki? Não, é que você tem uma merda de uma série que você fala, que é tipo. Muita gente já viu, mas é tipo. Eu ainda acho nichado. Breaking Bad? Não, Breaking Bad, cara. É A que eu não série da vejo série. menina, era a série da menina, velho. Não sei se é uma série também. Série da É. menina. Como é que. Caralho, eu vou ter que achar. iCarly? Isso, iCarly, caralho. É Não é isso, nem um mano. pouco nichado, cara. Tu que é esquisito. Eu não sei, pra mim é nichado, eu nunca assisti. Porra, mas aí foda, né? Mas aí foda mesmo, eu sou foda, vai fazer o quê? Fazer o quê se eu sou foda? A aula de educação física era a última aula do dia, então assim que acabou, o Thomas inconscientemente tentou fugir daquela tensão toda que ele recebeu por alguns segundos. E deu certo, todo mundo em alguns minutos já tinha esquecido dele, do que ele tinha feito, ou enfim. Porque, enfim, era só uma aula de educação física no final das contas. Os nervos podiam se aflorar um pouco durante a aula, a competição e tudo mais, mas no final ainda era só uma aula de educação física. O Thomas foi então pro refeitório, onde era hora do almoço. Era uma escola pública, então o almoço era servido de graça para eles. E Thomas foi almoçar com a melhor amiga dele na escola, a Eunice, que era a tia da cantina. Thomas pegou o almoço lá na bancada e se sentou lá na janelinha onde ficava a Eunice preparando a comida. E eles ficaram lá conversando como sempre. Na verdade, eles ficavam mais em silêncio enquanto a Eunice trabalhava do que qualquer outra coisa. Mas de vez em quando eles falavam. Thomas se sentia mais à vontade com ela.
A Eunice chegou nele e perguntou se estava gostoso. Ele assentiu com a cabeça. E Thomas sabia que a escola não estava há um tempo recebendo verba da prefeitura, nem para comida. Então, aquela comida estava saindo do bolso da Eunice. Ela que estava comprando as coisas, porque ela sabia que a maioria das crianças lá dependia daquela comida, e mesmo saindo muito caro do bolso dela, ela ainda estava fazendo isso porque a escola não estava recebendo dinheiro, e por mais que não fosse culpa da escola em si, ela sentia um sentimento fraternal por todas aquelas crianças e adolescentes que estudavam lá, e fez isso. E Thomas sabia disso, e por mais que ele nunca dissesse isso, nunca verbalizasse isso, ele se sentia muito orgulhoso por ela. Então, a Eunice disse que finalmente se ia acabar, porque o governo não estava enviando dinheiro, mas dessa vez eles iam enviar a própria comida, que eles tinham arrumado algum acordo lá com alguma fornecedora, porque a situação era crítica, e eles conseguiram a comida direto. Então, em torno lá de 1h30, um caminhão abastecido com tudo que eles precisavam ia passar e deixar lá algumas caixas na escola. Thomas ficou muito feliz com essa notícia, porque ele não sabia até quando ela ia aguentar segurar as pontas desse jeito, já tinha mais ou menos uma semana. E eles ficaram lá conversando até que a Davila chegou. E no início o Thomas achou que a Davila só ia falar alguma coisa com a Eunice, mas ela foi na direção dele. E ela estendeu a mão pra ele. Ele não sabia direito o que ele fazia com aquela mão que estava estendida pra ele, mas ele resolveu então cumprimentar. E ela disse: obrigado pelo que você fez hoje, você foi muito bem no jogo. E o Thomas não respondeu, ele só tava meio que curtindo a situação, ao mesmo tempo que tentando entender, e ela só deu um sorriso meigo pra ele e foi embora. Mais confuso do que o Thomas, a Eunice tava também. O Thomas já tava convivendo lá com ela pelo menos uns 2 anos, e acho que ela nunca tinha visto ele conversar com ninguém, muito menos uma garota. Mas ela ficou feliz, ela deu uma risadinha e deu meio que uma olhada pro Thomas de tipo, de orgulho pro Thomas também. E a hora do almoço acabou e o Thomas foi embora. And the ones we left behind. I'm somewhere, you're somewhere, I'm nowhere. Egg up, egg up, egg up. Esse é o fim do capítulo 6. Caralho, alguém, Capítulo alguém 4, dá quer um, dizer. alguém dá um soco na cabeça do Thomas. Por quê, mano? Tá, mano. O moleque É não porque eu não fala, sei descrever, mano. Ele tá meio coitadíssimo demais. Não sei, mano. Ele tá meio. meio que tu quer tá mole das ideias. Ah, mano, mas é porque devia estar escrito melhor na versão normal e também devia ser meio ruim na versão normal também. Devia Eu estar escrito melhor, tô. mas é pior. Ah, mano, eu tô improvisando, mano. É difícil essa porra, mano. né? Não, eu sei, mas o Thomas, o personagem do Thomas, ele é muito Thomas, mano. Ele é muito turbano, mano. Ele Essa tá é a muito. ideia. É porque, cara, posso te falar a real? Que eu não Ah, sei se isso aqui vai dar certo. ah, Porque eu tentava fazer meio que um bagulho no normal de passar, de escrever várias vezes o que tava passando na cabeça do Thomas, tá ligado? aham. Só que eu não consigo improvisar isso aqui, pô. Uhum. Não, eu entendi. É Então parece meio redundante, tá ligado? sobre o Thomas nos seus mais internos pensamentos, tá ligado? Tipo, e também tem algumas horas que eu tô falando, Thomas ficou em silêncio, não sei o quê, só porque eu não quero improvisar um diálogo, porque é muito difícil. Eu sei, mas a mina. E não é nem só difícil, é esquizofrênico, tá ligado? Sim, mano, é por isso que eu não gosto de ser narrador de RPG, eu acho esquizofrenia pura. Dito isso, É porque no RPG, pelo menos, você é o personagem que tá conversando com outra pessoa, tá ligado? Aqui eu uhum. tenho que ser os dois, mano. Mano, quando você tem que dobrar NPC é isso, mano. Ah, sei lá, velho. Um NPC com outro NPC conversando é isso, mano. É uma pessoa conversando com ela mesma, mano. Mas no Selbit, mano. Os clipes do Selbit é esquizofrenia, mano. Que ele só tá insano, mano. Gritando. "Ah!" Ele fazendo aquele bicho de energia, eu esqueci o nome dele agora. Fugiu o Anfitrião. nome dele. Isso, que ele. Literalmente, pô. É o auge da esquizofrenia de RPG, pô. Ah, opa. Deu certo isso? Deu certo isso? Ah, não Olha, sei, mano. dito isso, Pe- continue. Eu não sei o que que eu faço com o Thomas, mano, no Não, verbal, tá tá. ligado? Não, mano, é isso, mano. Não tem muito o que Não, dizer. é porque eu tô redundando. É porque me tem várias impressões sobre as coisas, só que eu tô improvisando, tipo. O que eu tô fazendo é meio estranho, tá ligado? Eu não sei, eu acho que no final de tudo é meio isso aí. Só que sei lá, mano. De vez em quando eu tenho um pouco de raiva do personagem do Thomas não ter iniciativa.
Mas eu acho que eu tinha essa sensação também quando tava escrevendo. Só que eu acho que aqui tá sendo meio exagerado. Então. O Thomas ele tem muito síndrome do coitadismo, pô. De É vez em porque, quando. é porque eu acho que quando eu era no escrito, tinha como eu demonstrar isso, tipo, fazer a pessoa chegar nessa conclusão sem eu verbalizar Não isso, tá ligado? fica, não fica tão Aqui eu tenho que expositivo. literalmente falar, tipo, ele fica Não, estranho. então, só porque é expositivo. Mas sei lá, mano, é isso aí. É foda. Senão. É foda, mano. É que nem filme, mano. É a coisa mais difícil pra um. Não mais difícil, mas uma coisa difícil é o filme não ter diálogo expositivo, pô. O filme tem que mostrar as coisas. Mas dito isso, continue. Então finalmente a aula acabou e o Thomas foi embora. Diferente da ida, o Thomas não voltava para casa com a Tabata. Isso porque, como eram turmas diferentes, seus horários também distinguiam um pouco. Ele seguiu então seu trajeto normalmente para casa. A rua estava meio deserta, o que era bem estranho considerando o horário comercial e considerando que era uma rua que costumava ser minimamente movimentada. Tinha uma outra unidade comercial, tinha algumas casas e era uma rua que permeava um rio que passava naquela região, que ao olhar para o lado Thomas conseguia ver ele. E enquanto isso, ele refletia sobre sua manhã de aula, especialmente sobre a aula de educação física. Ele ainda não havia parado para pensar sobre, mas ele achava meio assustador o que tinha acontecido. O jeito como ele se sentia confuso, extremamente confiante ao mesmo tempo que as suas pernas tremiam. Ele estava sentindo como se a realidade de alguma forma tivesse se quebrado, como se todas as qualidades e defeitos de um ser humano fossem só os dois lados de uma mesma moeda, e que pela primeira vez essa moeda tinha sido jogada e caído de lado. Ele sabia o que tinha visto. O tempo tinha parado, de alguma forma. Provavelmente tinha alguma explicação lógica para isso, talvez alguma coisa a ver com uma dose grande de adrenalina de uma vez só, mas ele não sabia explicar o que tinha acontecido. E de repente ele começou a pensar sobre a Dalila, a garota que ele conhecia de nome e de rosto, até porque todos conheciam, ela era popular, mas a qual nunca tinha pensado e que de repente foi protagonista da manhã dele, de alguma forma. De repente o seu cérebro começou a pensar Dalila, 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 Dalila. Thomas via Dalila na frente dele. Sua mente começou a trabalhar de maneira incessante, pensando por que a Dalila estava lá. Ela estava de mochila nas costas e agia como se só estivesse voltando para casa normalmente. Mas ela não morava na mesma direção que Thomas, pelo menos ele se lembraria se já tivesse visto ela nesse caminho. Não é o tipo de coisa que você só apaga assim do nada. Contudo, enquanto Thomas pensava, antes que ele pudesse tomar qualquer ação, um novo elemento apareceu. Do nada, enquanto eles passavam ao lado de uma espécie meio que de beco, um homem todo vestido de preto simplesmente apareceu e agarrou a Dalila, que começou a gritar incessantemente. A Dalila começou a gritar e a se espernear, e o Thomas parou e começou a olhar para a situação meio atônito. Os dois até então não tinham notado a presença do Thomas no lugar, pela toda a adrenalina da situação. Ele não sabia quem era aquela pessoa, ele nunca tinha visto ele na vida, e pelo rumo da situação a Dalila também não parecia conhecer. O mundo de Thomas desmoronou quando ele viu que o agressor portava uma faca. Seu coração bateu mais rápido novamente e ele ganhou outra injeção de adrenalina. Não se tratava mais de uma fobia social infundada ou de um jogo idiota de queimada. Era Dalila, a garota que tinha sido doce e gentil com ele o dia inteiro, que tinha apresentado a ele novas perspectivas de vida, correndo risco real de vida. Thomas então não reconhecia o próprio corpo. Normalmente, em qualquer situação semelhante, ele só seria o primeiro a sair correndo. Mas não foi isso que ele fez. Ele se aproximou dos dois até que sua presença fosse então notada. Ele gritou pro agressor soltar ela e foi então que ele fez ela de refém. Colocou a faca então próxima do seu pescoço e começou a segurar ela. E ele gritou pro Thomas ir embora e não tentasse fazer de herói. Thomas não se moveu. É como se de novo o tempo estivesse passando mais devagar, mas não como da última vez.
Agora é como se o tempo passasse mais devagar só na sua mente. Ele tinha todo o tempo do mundo para pensar no que fazer. E ainda com todo o tempo do mundo, não parecia ser tempo suficiente. Ele não tinha saída para essa situação. Tava só os 3 sozinhos naquela rua, o que não fazia muito sentido, considerando que naquele horário comercial deveria ser uma rua mais movimentada. Mas não tinha qualquer sinal de pessoa para quem me gritar ou qualquer coisa do tipo antes que o pior pudesse acontecer e nada que ele pudesse fazer. Mas ele começou a então buscar na memória dele, no ambiente, qualquer coisa que pudesse ajudar ele, e ele teve uma ideia. Era uma ideia ridícula, uma ideia absurda, uma ideia que ia dar errado, era suicida, mas era uma ideia. E ele preferiu se agarrar a essa ideia do que simplesmente desistir. Então o Thomas confrontou o bandido. Ele disse coisas como: eu sei que você não vai fazer nada, você não é um assassino, você não quer se tornar um assassino. E o bandido começou a gritar com o Thomas, mas o Thomas nem estava ouvindo de verdade. Ele só estava enrolando. Sempre que restava espaços entre as falas do agressor, ele soltava outra provocação. E sempre durante essas pausas, Thomas dava uma olhada de relance no seu relógio e ele viu que era exatamente meio-dia 22. E isso estava uma ideia na mente dele. O tempo foi passando, meio-dia 25, meio-dia 27, meio-dia 28. De repente, ele começou a olhar menos discretamente para o relógio conforme o tempo passava. E isso irritou o agressor. Ele então perguntou: ei, por que você fica olhando para esse relógio aí, hein? Meio-dia 29. O Thomas tinha exatamente o que responder, mas a resposta dele não era em palavras. E o Thomas ouviu uma buzina. De repente, o Thomas se jogou com tudo pra cima da mão dele que tinha faca. E o agressor titubeou um pouco para trás. A Dalila rapidamente se moveu daquela situação, se afastando o quanto ela podia, e a faca caiu no chão. Thomas então chutou a faca dele pro rio, o que fez o bandido arder em raiva. E isso era muito ruim, porque mesmo desarmado, ele ainda tinha uma vantagem clara sobre o Thomas. Ele era um homem alto, ele era um homem forte, e o Thomas não era nem um pouco atlético. Então, a primeira instância não parecia ser uma vantagem para o Thomas. E então o agressor partiu para cima do Thomas. Thomas, porém, novamente não parecia se abalar. Ele saiu correndo em direção ao meio da rua. Em meio à adrenalina, Thomas se via num corredor correndo do agressor. E ele tinha uma singela impressão que o agressor viu mesmo. Ele tinha atingido algum ponto na mente do agressor que fez com que só existisse o Thomas naquele momento. E o que era conveniente, porque pro Thomas também só existia ele naquele momento. Então o Thomas partiu em disparada, e o homem partiu em disparada atrás dele. E o homem era mais rápido, mas o Thomas não precisava correr dele por muito tempo. Ele saiu em disparada, buscando o outro lado da rua. Ele não escutava nada, ele não via nada, ele nem sentia nada. Ele só corria. De repente, ele percebeu que talvez não fosse dar tempo. E quando ele estava quase lá, ele deu um pulo para garantir que ia dar tempo. De repente, ele sente um formigamento estranho no seu pé e tudo apaga. Tudo aconteceu rápido demais. Thomas então recobrou a consciência. Ele demorou um pouco para lembrar do que tinha acontecido. Ele só sentiu uma dor de cabeça muito grande, seu corpo muito fraco e um formigamento estranho no pé. Então ele olhou para o seu pé esquerdo e assim que ele olhou, uma dor indescritível percorreu ele do pé até a sua espinha, que acompanhavam ele junto com a imagem do seu pé, com as unhas rachadas e puladas para fora. Seu dedo indicador estava esmagado e o dedo médio tinha virado um só com o dedo indicador, e ele nem reconhecia mais que era o pé dele. Podia ser qualquer coisa, parecia um retrato abstrato, parecia um monte de lixo, e era o pé dele, e ele sentia como parte dele, e ele quase que era parte daquilo. E doía, e ele sentia dor, e ele sentia raiva, e ele não sabia por que ele sentia raiva, mas ele sentia raiva porque ele sentia dor. E então ele afastou a visão daquilo, fechou o olho
a força que ele fazia pra fechar o olho distraía ele da dor que ele sentia. E então ele olhou pra frente e ele viu uma cena horrível. O que parecia ser o agressor que há poucos tempos atrás estava ameaçando a vida dele e da Dalila, mas o que sobrou dele? O corpo dele extremamente arrebentado em uma poça de sangue. Ele não sabia mais o que devia estar por dentro e o que devia estar por fora do corpo dele, porque ele já nem importava mais. Não é como se tivesse qualquer tipo de conserto para o que tinha acontecido. E era pior quando ele olhava para a parte de cima do corpo, mais precisamente a cabeça. Tinha 2 marcas de borracha que passavam pelo que já tinha sido um dia o crânio dele. O caminhão de comida que a Eunice tinha informado ele mais cedo que ia passar por lá para entregar suprimentos mais ou menos 12:30, tinha destruído qualquer vestígio do que tinha sido aquela pessoa que o Thomas nem conhecia. A cena pegou ele de surpresa, ele então não conteve o seu primeiro impulso, que foi simplesmente de vomitar pro lado, e de repente ele começou a escutar uma voz que ele demorou uns 2-3 segundos para então associar que era da Dalila. Ela gritava desesperadamente: "Você matou ele, caralho! Você matou ele! Eu confiei em você e você matou ele! Não era pra isso acontecer! Você matou ele, caralho! Por que você tem que estragar tudo? É por isso que você tá aqui! É por isso que ninguém te ama! É por causa dessa porra, seu imbecil do caralho!" Thomas olhava confuso, a tontura do cheiro forte, a fraqueza pós-vômito, a dor, nada ajudava. Então ele ouviu suar quase em sincronia do que pareciam ser sirenes de polícia. Ele então começou a chorar, um choro alto, acompanhado de gritos quase que claustrofóbicos. Thomas ouvia a conversa dos policiais que saíam das viaturas de relance. "Que porra aconteceu aqui? O que eles fizeram?" Eram algumas das frases que ele conseguia mais ou menos discernir. Os outros policiais, que Thomas não tinha visto até o momento, imobilizaram ele por causa do esperneio, então algemaram ele. Ele também ouviu gritar de Dalila, que parecia estar sendo algemada também ao mesmo tempo, mas não via ela. E ele não ligava. Thomas tinha arriscado a vida para salvar ela e ela retribuiu gritando com ele e colocando a culpa nele de algo que ele nem entendia o que estava acontecendo. Por causa dela, aquilo estava acontecendo. Por causa dela, ele tinha perdido o pé e ele estava traumatizado e ele tinha matado uma pessoa. A raiva tomou conta do corpo dele e ele começou a se debater, tentando buscar a liberdade daqueles policiais. Não podia ser ele não podia estar naquela situação. Tinha que ser mentira. Ele só queria voltar a andar invisível pela escola. Só queria ficar até tarde jogando Tetris enquanto se autodepreciava. Ele estava dando tudo que ele podia e ele estava quase conseguindo fugir, até que ele só viu um vulto de um movimento brusco e sentiu uma picada no seu pescoço. E tudo começou a ficar mais lento. De novo. Thomas foi perdendo energia. Foi ficando cada vez mais disperso. Até que... nada. E acabou o capítulo 5. O Super Thomas. Mano, E aí, ressalva, mano. Hum. Pensar que eu tinha. É fora que eu tenho várias ressalvas interessantes pra fazer, só que eu sempre esqueço. A primeira é que até agora eu não entendi se o Thomas tem ou não tem poderzinho. Se ele real tem poder ou nem. Você acha que isso é um spoiler eu falar isso, nem? Não, tanto faz, alguma hora vai ficar bem óbvio. Não necessariamente. Então, não parece ser, mas, pô, parece ser de certa forma. E eu achei meio. Aquele filme Caraca, do Tim Carrey, mano. Agora fugiu o nome. Show de Truman. É meio Show de Truman o bagulho? Acho que sim. Acho que sim, é uma ótima resposta. É que eu nunca vi show de Truman, eu sei que existe. Ah, mano, é o cara que ele vive na, entre aspas, simulação, pô. Isso é sobre? Será que é? Eu não sei, mano. É que o filme que tanto se baseou no seu livro também é meio sobre isso, né? Apesar de eu não ter visto. Vanilla Sky, né? É meio sobre isso. Acho que Show de Truman é mais descarado, talvez. Pô, essa cena na minha cabeça era muito foda no livro. E eu acho que ainda é. Isso daí eu acho que eu escrevi mais ou menos bem. Então, é legal, mano. Tipo, é porque, mesmo meio- improvisando, deu pra ver que ela é mais ou menos boa, tá ligado? Então, Tipo, eu achei meio Kira das ideias, mano, o bagulho do relógio. De certa forma interessante, mano. então.
Mas a parada E é legal, mano. Eu só não, sei lá, mano. Eu só não entendi porque a mina ficou tão puta, sendo bem sincero. Acho que é meio óbvio, mas é, sei lá. no livro, o que que acontece? O livro tava seguindo uma vibe toda bonitinha, tá ligado? Tipo, Thomas sendo aceito e tal. Uhum. E do nada essa cena dele, tipo, eu Ela descrevo mesmo, porque eu fico, tipo, mais 10 minutos escrevendo o pé dele todo fudido, tá ligado? do nada em choque. Tipo, e do nada, aí, por exemplo, a primeira vez que tem um palavrão no livro, ela falando, caralho, porra, não sei o quê. Tipo, é meio que pra passar essa vibe de, tipo, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, peguei a visão. Eu só Não sei se ficou tão Não, explícito isso. ficou, mas eu ainda não entendi por que que a mina ficou tão puta. Só isso. Mas isso alguma hora vai aparecer, provavelmente. Teoricamente. Convenientemente. Dito isso, continua. Esse é o fim do ato 1, a gente vai continuar hoje ainda, né? Não sei, mano. Você acha que dá pra continuar? Mano, o capítulo 6. Meu Vamos ver. trabalho é só ouvir, né? Lembrando que meu trabalho é só ouvir. É... Oi, de novo. Bom, se tu chegou aqui, quer dizer que tu viu tudo. Ou tu pulou tudo e veio parar aqui, o que seria meio esquisito. Se para de ser esquisito, ser estranho. Mas se tu não fez isso, então quer dizer que tu viu tudo. Primeiro ponto, saiba que tu fez uma criança de 13, 14 anos assim muito feliz, porque ela pôde compartilhar essa esquizofrenia da cabeça dela aí, que só existe na cabeça dela. Tá ligado quando você tem tipo uma música na sua cabeça, assim? Ou tipo um filme, assim, uma cena fica na sua cabeça? Então, saiba que há 5 anos esse ato e mais dois estão na minha cabeça há uns anos, assim, tá ligado? Então, tipo, parabéns, agora não tá mais só na minha cabeça, eu não sou mais esquizofrênico. E por que que eu fiz essa porra? Considerando que, tipo, sei lá, ninguém vai ver, e que deu um certo trabalhinho, e que é meio sem propósito. Pô, mano, tipo, eu não vou querer dar papo, tipo, não, siga seus sonhos, que não sei o que lá, papo de viado, de esquisito. O bagulho é que, tipo, se tu tem alguma brisa artística, mano, qualquer uma, tá ligado? Tipo, se tu gosta sei lá, mano, de fazer escultura de massinha, se tu gosta sei lá, viado, de desenhar, de fazer música, de tocar um instrumento. Pô, não deixa essa porra morrer não, viado. Porque esse bagulho lava a alma, tá ligado? Esse episódio inteiro é uma lavagem de alma. Esse podcast inteiro é uma lavagem de alma, tanto minha quanto do Felipe, creio eu. E esse episódio é uma lavagem de alma mais especificamente minha também, tá ligado? É tipo um fanservice pro eu de 5 anos atrás que tava confuso. E não sabia direito o que tava fazendo da vida, tá ligado? Não que eu saiba agora pra caralho. Tipo, nossa, o fodão agora, você é o fodão, beleza, o fodão. Não sou, tá ligado? Mas eu gosto às vezes de fazer uma homenagem pro Gabriel Gonçalvezinho. Então, faça homenagens pro seu eu do passado, pra sua criança interior. Que ela também é parte de você, seu boçal, seu animal, seu merda, seu. Sei lá, tô com sono, é 1h30 da manhã agora. Uma boa noite pra você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa vida.